Salve, tropa do futebol! Esse é o canal Futebol, notícias e reações. O Flamengo goleia o Mirassol e já cola no Palmeiras, na liderança do Campeonato Brasileiro. E muita gente, inclusive os palmeirenses, acham que o Flamengo é o novo favorito para conquistar o Campeonato Brasileiro e ultrapassar o Palmeiras. Fique com as reações palmeirenses. E lembrando sempre, se você for novo aqui, inscreva-se, vai fazer parte da família Futebol, notícias, reações. Não esquece do like.